Bom, pessoal, eu peço desculpa pra vocês. Eu tive que trocar de celular porque aquele lá atingiu a memória, o limite da memória, e não consigo gravar mais nele. Então eu vou continuar de onde eu parei, tá? Que eu estou falando sobre o que mais tem sido trabalhado na terapia, se existem muitas pessoas com depressão, ansiedade, se tem estatísticas. Como eu disse anteriormente, essa parte eu vou ler porque a estatística eu não sei de cabeça. A grande maioria dos pacientes no último ano eles eram adolescentes ou jovens adultos até os 30 anos e a maioria trouxe queixas de crise de ansiedade. Outros pacientes apresentaram transtornos como TOC, TDAH e pessoas no espectro, mas eu acredito que as pessoas no espectro sejam por causa da minha formação. Eu também realizei vários atendimentos de pacientes que trouxeram questões relacionadas à sexualidade. Essas questões relacionadas à sexualidade eram tanto relacionadas à bissexualidade ou a homoafetividade, como também pacientes com impotência sexual, tá? Então essas questões relacionadas à sexualidade eu coloquei tudo junto na estatística. Ou relacionados a problemas familiares em geral ou relacionamentos abusivos. Então foram 8 categorias. Eu realizo as estatísticas no final de cada ano. Então os resultados que eu obtive em 2019 foram que os pacientes que eu atendi, eram pessoas no espectro autista, eram 8%, pacientes com crise de ansiedade 30%, então é uma taxa bem alta, pacientes com questões de sexualidade 10%, paciente com problemas familiares 17%, então aí está em segundo lugar, pacientes em relações abusivas 5%, pacientes com ideação suicida 8%, pacientes com outros transtornos 15%, que daí seriam o TOC, o TDAH, e pacientes que só vieram uma vez para questões pontuais 7%. Então aí é uma taxa também considerável, né? Porque se você for analisar que essas pessoas não voltaram para fazer tratamento, é uma taxa bem alta. Você atende mais crianças, adultos ou adolescentes? Nesses públicos existe algum que acha mais difícil de ser trabalhado? Eu, por uma questão pessoal, não atendo idosos, tá? Eu atendo crianças a partir de 2 anos, adolescentes e adultos. Mais uma parte que eu vou ler porque tá na estatística, tá? Meus pacientes até hoje foram constituídos de 26% entre 2 e 12 anos, então crianças. 42% de 12 a 18 anos, então foi a maior taxa. 20% de 18 a 30. 12% de 30 anos a 60 e 0% mais de 60. A grande maioria é de adolescentes no final do Fundamental 2 e no início do ensino médio. Existe algum tema que para você que seja complicado de levar adiante, que prefira encaminhar para outro psicólogo? Aliás, já aconteceu de haver encaminhamento? Até o momento não teve nenhum tema que eu não consegui lidar, mas não teria problema nenhum em encaminhar para outro profissional. Realmente eu acho que se nenhum idoso me procurou para atendimento, mas provavelmente se algum me procurar, eu vou encaminhar para outro profissional, porque eu realmente não atendo. Então, para mim não tem nenhum problema, não é uma questão para mim. Existem alguns casos que pode ocorrer a transferência e contra-transferência, tanto por parte do paciente quanto pelo psicólogo. Já ocorreu alguma situação que passou do limite? Nesses casos, o que deve ser feito? Bom, embora a transferência e a contra-transferência sejam termos da psicanálise, a comportamental leva em consideração as respostas emocionais, tanto do paciente quanto do profissional. Aí eu vou contar uma situação que, para mim, passou do limite. Para mim, tá? Realmente foi uma situação complicada. A primeira vez que eu atendi uma paciente com ideação suicida, ela me ligou de madrugada, era um domingo, e ela me ligou falando que ela iria se matar. Eu peguei e me ofereci para descer pro consultório para atendê-la, mesmo sendo fora de horário. Ela não aceitou. Eu sugeri que ela ficasse com a família, ela falou que não estava com a família. Sugeri que ela fosse para casa de amigos, para que ela não ficasse sozinha. Peguei, na hora eu liguei pro pai dela e falei o que estava acontecendo, porque a gente pode fazer isso em caso de suicídio. A resposta que eu obtive foi: isso não é normal dela, ela não vai fazer nada, não é a primeira vez que ela fala isso. Eu fiquei muito nervosa na hora, muito mesmo. Comecei a passar mal, comecei a realmente vomitar. E aí eu tentando conversar com ela pelo WhatsApp, e ela me falando que queria se matar e tudo mais. A hora que eu desliguei o telefone com o pai dela, ela me mandou uma mensagem falando que estava com os amigos, como eu tinha sugerido, e que já estava bem.
Então, foi uma situação que pra mim passou do limite, porque eu tive uma reação corporal absurda. Então, assim, foi a primeira vez e também a única, porque nas outras vezes eu não cheguei a passar mal nesse ponto. Mas realmente foi uma situação bem complicada pra mim. Ela não é mais minha paciente hoje e não tem mais ideação suicida.